E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio do PodSese. Hoje a gente tá com uma presença incrível. Ilustríssima. Oh, meu Deus do céu. Rodrigo de Luna, seja muito bem-vindo ao nosso projeto, ao PodSese. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Foi assim, quando tu aceitou pra vir, todo mundo ficou, meu Deus do céu, o Rodrigo de Luna aceitou, ele vem. A gente que almoça assistindo o Rodrigo de Luna, agora a gente tá aqui com o Tomando Rodrigo café de Luna. quase, né? Tomando um negocinho aqui, uma água, uma coisa, com o Rodrigo de Luna também. E é isso, a gente tá muito feliz. Com certeza. Não é sempre que a gente tem Não presenças é sempre, assim no nosso claro. palco. A última acho que foi Eliana Victória. Eliana Victória, Uma a gente querida, trouxe- trabalhou comigo. Trabalhei A gente com trouxe a ela Eliana já. Victória aqui. E é muito importante, porque o projeto, o podcast, assim, pra quem gosta, pra quem tem vontade de trabalhar com jornalismo e tal, é bom pra gente ter essa noção, essa conversa massa que a gente vai ter aqui hoje. Eu agradeço pelo convite e assim, tô maravilhado com o espaço que vocês têm aqui, com o formato, né, de aulas que vocês têm. Deu para dar uma circulada, apesar da hora, mas deu para conhecer algumas turmas. Então, assim, muito bacana. E sorte de vocês que estão aqui no espaço como esse, viu? E pela dedicação que eu vejo aqui no olhar de vocês e no trabalho que vocês fazem, é um futuro brilhante que cada um vai ter. Sem O dúvida. SESI sempre deu muita abertura pra gente fazer certas coisas e agora, se tornando escola de referência, faz de tudo possível para abrilhantar o sucesso dos alunos e serem realmente nota 10. E a gente adora. Né? Com A gente certeza. adora, a gente ganha farda, a gente, sabe, faz Se um sente vídeo bem, lá. né? Em Casa, é. A gente tá Deu em pra casa. perceber que é esse mesmo o sentimento. Massa. Mas, vamos começar? Com toda Podemos? certeza, à vontade. Faça as honras. Olha, muito obrigado. Vamos lá, a gente agora nesse momento gostaria de saber um pouquinho de quem é Rodrigo. Rodrigo é um rapaz que se dedica muito pelo que faz, sabe? Eu acho que se fosse para me perguntar minha marca maior, minha característica maior, acho que é essa da dedicação mesmo, assim, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Assim, eu desde que me defini como jornalista, ainda antes de entrar na faculdade, eu já era apaixonado por isso que hoje eu sou e faço ao longo do dia. Então, se fosse para me definir, eu acho que é isso, assim, uma pessoa que se entrega, que mergulha, que procura fazer da melhor forma que é possível para mim e dessa forma que eu levo a vida, tanto nas relações profissionais quanto pessoais também. E quando a gente faz o que a gente gosta, que a gente sempre gostou, que a gente sempre teve vontade, aí é muito mais fácil a gente se jogar. Não dói, né? A gente não É bom. dói, certeza. a gente cai, se machuca e Tá segue, tudo certo já. Segue. É isso. Estamos Em todos frente. nós aqui nesse exemplo, né? Porque nós não estamos no pod sendo obrigados. Estamos porque gostamos e amamos esse projeto. Tudo E flui. a gente com tem essa vontade, sabe? De fazer dar certo, Sim. de ver as coisas dando certo. E principalmente aqui, que a gente tem muito apoio, é muito importante. E a gente se vê muito nesse lugar, de estar trabalhando com o que a gente realmente gosta. E é como tu disse, não dói, a gente vai, mete a cara mesmo, faz. E no final, sempre dá certo. Até porque eu gosto muito de dizer isso, e aí eu falo muito para vocês que estão nessa fase de definição de futuro, de carreira. A gente passa o maior tempo da vida da gente trabalhando, ou dedicado ao trabalho, ou em alguma relação com o trabalho. Então, se você escolhe, opta, ou faz alguma coisa que não tá bacana, que é forçado, que é só por dinheiro, só porque foi o único jeito que teve, ou só porque tá conveniente, meu amigo, você vai ser uma pessoa infeliz, porque acho que 70% da vida da gente é ou no trabalho ou em algo que circunda o trabalho. Inclusive nas relações pessoais, a gente traz muito do trabalho, né? Então, é isso. Tem que fazer aquilo que tá feliz, que gosta, que almeja e buscar os caminhos para chegar lá, se ainda não tiver chegado, né? Porque sempre há tempo para mudar e Com para certeza. acertar. Esse início de carreira é muito importante. Como foi pra tu, assim, com quantos anos tu começou nisso? Como foi o início, como foi começado ao pontapé inicial? Então, eu não tive, vou dizer assim, a sorte que vocês têm hoje de ter um espaço, né, um ambiente escolar que já consegue trazer esse direcionamento para o estudante, né, para quem é mais propenso a estar na área de humanas, ou de saúde, ou de exatas, né, então, na minha época não existia essa dinâmica. Eu falo na minha época, mas não sou muito mais velho não. É novinho. Mas É um rapaz. 20 anos atrás era bem diferente, né, nesse sentido, né, 25 anos atrás. Então, assim, era aquilo, você ia pelo que você achava que queria, sem muitas vezes ter a noção real do que era. Então, eu só vim descobrir efetivamente o que era essa questão de jornalismo mesmo, acho que no terceiro ano do ensino médio. Foi quando abri os olhos para essa possibilidade, porque minha vontade grande era de exercer a medicina. Acho que por ser
Sabe aquelas profissões que são as mais A tradicionais? mais comum, advogado, É, né? exato, Médico. tipo isso. Você vai ser advogado, vai ser médico, vai ser engenheiro, né? Dependendo da sua área, né? E aí jornalismo não era uma coisa palpável, digamos assim, real, né? Imaginar, eu vim de periferia, não tive ninguém da família que era da área, do meio, nenhuma grande indicação e Não ninguém era que... algo presente. na Então tua não era algo muito distante. Então quando eu vim descobrir, já foi realmente assim, perto do chegar na faculdade, do chegar na época da faculdade. Tanto é que o meu primeiro vestibular na época foi para a saúde, foi para medicina. E depois é que eu me descubro aí como propenso jornalista, é quando eu entro no caminho. Mas deu certo, medicina deu certo. Não, medicina não, né? Passei, mas sabe aquela aprovado, mas não classificado, com não sei quantos milhares na frente, desse modelo. E jornalismo tá dando certo até agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E é muito importante porque a gente também tá no terceiro ano do ensino médio. E aí, quando a gente recebeu a Eliana, a gente ficou nessa também. Porque a gente gosta tanto do que a gente faz. E aí a gente começa a abrir os olhos. Pô, será que eu tento jornalismo? Será que... Sabe? Fica aquela pontinha. Principalmente pra ele ali, ó. César. Ele tem muito essa ponta pro jornalismo também. Agora, no meu caso, eu achei bem interessante porque quando eu efetivamente defini que era essa carreira que eu queria seguir, eu já realmente coloquei um foco, assim, uma mira, sabe? Não, eu quero ser repórter de televisão. Então, diferentemente até dos colegas que entraram comigo na faculdade na época, acho que hoje ainda são, mas na minha época eram 40 vagas para o curso de jornalismo na Universidade Federal aqui de Pernambuco. E assim, minha turma era muito misturada no sentido de que tinha de tudo, assim, gente que queria, tava ali, não sabia por quê, até gente que queria ser repórter de TV, até gente que queria ser cineasta, até gente que queria ser cantor, ator de televisão. Então, tinha gente que queria tudo menos ser jornalista, mas estava ali e não sabia por quê. Então era uma turma muito diversa nesse sentido. E eu quando efetivamente escolhi assim, não, vou fazer jornalismo, então na minha cabeça já era claro aquele foco assim, não, eu vou trabalhar como repórter em televisão. E eu acho que isso me ajudou muito a já direcionar, inclusive nos caminhos de busca de estágio, no que me preparar melhor, no que procurar, para qual lado ir, para que tipo de Porque quando você busca vai com fazer. um foco, aí você já sabe o que é que eu tenho que fazer, pois pra é. onde eu tenho que ir. E quando já se desperta interesse naquilo, se torna muito mais fácil também. Uhum. Calma, Bebeu deixa eu uma passar. água. Importante, bora. Cadê a sua, Matheus? Foi antes. Tá Ele certo. já bebeu antes, mas você sabia que o Rodrigo não tá bebendo água direito? Ele tem que beber. É deixar isso claro. A Tem boca que hoje eu vi que tava hidratar. seca. Todo mundo ficar cobrando ele nas redes sociais. Beba água. Todo mundo nas fotos de Rodrigo. Rodrigo, Beba Já bebeu água hoje? Já bebeu água Importante, hoje? por favor. 2 Cada vez que eu ver a litros de água. mensagem. E assim, experiências, né? Assim, Com marcantes. certeza. A gente queria saber A gente um queria saber pouco experiências, disso. assim, uma coisa que toda vez que tu pensa na tua profissão, tu lembra, pô, aconteceu isso, que me marcou muito. Eu gosto de dizer que a minha profissão, ela me torna muito privilegiado, não só eu, quanto os colegas também, porque a gente faz parte da história. A gente está inserido ali na história, no contexto histórico, né? Então, dos episódios históricos que eu já tive condições e estive presente para viver, aí a gente fala de eleições presidenciais, morte de presidenciáveis. Eduardo Campos morreu, inclusive hoje é o aniversário dele, né? A gente está gravando esse podcast num dia que seria o aniversário de vida dele. Então, artistas famosos e conhecidos, né, que também infelizmente perdem a vida, e por vezes eu tô lá na cobertura, protestos, né, reivindicações para tirar a presidente do poder, para colocar a presidente no poder. Então assim, o jornalismo e o ser repórter de rua faz com que a gente esteja dentro da história. Então, assim, aqui em Pernambuco, no ano passado a gente teve uma chuva histórica, né, que infelizmente causou tanta morte, né? Então, eu estava no plantão do dia, eu estava trabalhando, então eu vivenciei de perto aquilo. E eu acho que é isso que me encanta tanto na profissão, que é isso, que é o viver os momentos e fatos históricos. Assim, que eu sei que daqui a 10, 20, 30, um século, as pessoas vão lembrar, eita, naquele ano aconteceu isso, e eu estava lá. E eu acho que, eu não vou te citar um momento específico, Laís, mas eu digo assim, essa possibilidade de estar onde a história está acontecendo, acho que isso é muito bacana pra gente que é repórter de rua. E dessas experiências também, desses momentos se tira muita coisa, né? Muitos aprendizados Demais. que você Diários. leva para sua profissão. A gente caminha por lugares que a gente jamais imaginava, que a gente jamais estaria, a gente entra e vive situações que pra gente era algo só de filme, cinema, novela ou livro, e a gente tá ali vivendo, assim, ouvindo experiências, ouvindo relatos. Isso é muito bacana. E a profissão também propicia coisas muito boas, né? Por exemplo, a minha primeira viagem internacional foi dentro da profissão. Fui pra China fazer uma série de reportagens. Então, assim,
Algo que a profissão me proporcionou, que eu jamais imaginava. Pra China, eu conheci a muralha da China, vou ali, ó, mãe, tô indo ali, viu, na China. Né? Então, assim, também existe essa possibilidade. É raro, viu? César, não vai se iludindo, não. Não é todo ano, não é todo mês que você vai pra China passear, não. Mas acontece. A gente diz, né? Uma hora a glória chega, né? Uma hora o presente chega, né? A vitória vai chegar. Dias de luta, dias de glória. Exatamente. 99 dias de luta para uma de glória, mas esse de glória vai chegar um dia. Mas, assim, de uma forma geral, assim, o que me encanta muito na profissão e no ser repórter de rua é isso, assim, a gente tá... Cada dia é num lugar novo, numa história nova. Por exemplo, eu vou dormir hoje, não sei amanhã onde é que eu vou estar. Posso estar aqui, como já aconteceu, e do nada tá na rua fazendo uma matéria sobre aumento, infestação de escorpião e os cuidados com o escorpião, quando em poucos minutos não, vai para Garanhuns. Tu vai dormir lá, só volta daqui a 3 dias porque cai um prédio. Então, assim, a surpresa, isso me encanta muito na profissão, né? Eu não ter a rotina. Uhum. E assim, não ter a rotina é um negócio que assim, poxa, que massa, né? Tô participando disso. Mas às vezes você só quer ficar em casa, você só quer... Às vezes você só queria ter um carnaval de folga em casa, né? Não ir para o Galo da Madrugada, né? Não ir para as ladeiras de Olinda. O tanto de coisa que acontece no carnaval contigo já é um aproveito pro ano todo. Eu tenho colegas repórteres que dizem assim, eu de fato fiz essa brincadeira, mas nem é algo que me incomode tanto não, né? Porque eu gosto muito também de estar nas festas trabalhando. Sim. Eu acho que é um olhar diferenciado, assim, você tá no São João, cobrindo São João, cobrindo Carnaval, cobrindo a virada de ano, nem tanto. Eu preferia estar em casa, mas acontece também. Mas eu tenho colegas que dizem assim, que o pior da profissão é isso, é você não ter a sua programação de final de semana. A final de semana até consegue, mas assim, de grandes feriados, de grandes festas ao longo do ano, né? Então, assim, carnaval é a época que a gente aqui no Recife, enquanto repórter, mais trabalha. Então, se você não tá de férias no meio do carnaval, seguramente você vai trabalhar ou todos os dias ou 70% dos dias. E é uma coisa que, pra mim, pelo menos, uma opinião minha, que é a marca dele. Porque todo carnaval a gente senta com o nosso pratinho de almoço em casa, na frente da televisão, assistindo o Rodrigo de Luna na TV. Esperando mesmo que vai rolar, né? Eu sei. Exatamente. Sei como é, Matheus. Exatamente. Pra mim é rotineiro. Todo ano eu vou assistir o Rodrigo Luna no carnaval. Alguém vai falar alguma coisa, alguma peculiaridade, assim, que você vê que o repórter, ele fica... Vamos lá que tá ao vivo e aí vai desenrolando na hora. Porque assim... Parece que atrai, né? O ao vivo atrai o meme. E também já rolou aquela velha cervejinha, aquele velho... O pessoal já tá alto, né? Já tá nas alturas aqui. Aí, meu amigo, pra controlar, pra segurar... Mas são coisas assim que só a profissão realmente te proporciona. E eu digo, Laís, que hoje a profissão, assim, graças a Deus... o jornalismo está muito mais próximo da população, né? Acho que rede social fez isso também, né? Sim. De tornar a gente mais humano mesmo, porque antes parecia ser uma coisa tão inatingível, né? Não, um repórter de televisão, um apresentador de TV, aquela pessoa que ninguém nunca vai ter acesso. Se não fosse pelo Instagram... Eu converso com meus telespectadores todos os dias, assim, sempre que tem um tempinho livre, tô aqui trocando ideia e tal, e isso faz com que na atuação da gente, né? Eu falo atuação, mas enquanto a gente tá ali entrevistando alguém, conversando, mostrando alguma história, se algo fugir do script, não vai ser tão abominado como era antes. Assim, antes jamais podia acontecer de alguém falar um palavrão ou chegar e dar um beijo no repórter e tal. Não pode ainda. Mas se acontece, não vai ser algo que realmente assim vai ser abominado, assim. Sabe, se você faz uma pergunta e a pessoa responde de uma forma inusitada, você vai achar engraçado, vai rir, vai se divertir com aquela situação. Mas não vai ser algo assim tão condenado como era antes. Eu falo inclusive pelos colegas, pelo diretor do programa, que assim, cortava no ar, derrubava, colocava uma tela preta lá para cortar aquela situação se fugisse do programado, se fosse inusitado. E hoje não. Hoje todo mundo sabe que você está entrevistando alguém ao vivo, pode haver de a pessoa responder com o que ela quiser e falar revoltada a um palavrão, como ontem eu estava numa greve de uma paralisação, protesto de rodoviárias, e o cara irritado porque estava sem ônibus e falou, isso é uma pouca vergonha, ora, e não sei o que lá, e fala palavrão, e assim, claro que a gente não vai permitir, porque por respeito ao telespectador, mas também não vai, na hora, colocar um black ali e pronto, cortou, acabou a transmissão, vamos embora, mudar de assunto, não. Então acho que a forma de fazer jornalismo também mudou muito ao longo do tempo, né? E é importante porque eu acho que isso te deixa muito mais... Porque quando a gente pensa em Rodrigo Luna, a gente automaticamente liga esse momento com a população. Isso te deixa muito mais próximo. Porque não é você chegar e deixar aquilo acontecer. Não, ele tá revoltado, então eu vou deixar ele falar. Isso não acontece.
mas também não existe aquele corte seco. Sim. De assim, não pode, não sei o quê. Você se sente mais próximo, você se sente mais à vontade, digamos assim, de... Pô, Rodrigo, tá acontecendo isso aqui, eu tô revoltado, bicho. Mostra a É realidade. o entender, da né? gente, Você se colocar no lugar do outro, é você entender. Você tá ali, eu procuro fazer sempre dessa forma, Laís, que é entrevistar as pessoas como se a gente estivesse conversando na mesa de um bar, na mesa de uma escola. Então, não precisa ser diferente. Não é porque a câmera tá ligada aqui que você vai precisar ser diferente, vestir um papel, uma fantasia que não é você. Então, o público sente quando é real, quando é verdadeiro, quando você tá à vontade e quando o entrevistado tá à vontade, que eu acho que é o mais importante. Se você tem o objetivo de passar algum recado para quem está em casa, de conversar com as pessoas que estão ali e fazer com que o que você está falando seja entendível, e o entrevistado também, você tem que deixar o entrevistado extremamente à vontade. Eu, por vezes, me deparo e fico muito feliz quando escuto esse retorno do entrevistado de, no final da entrevista, dizer assim: como você me deixou tranquilo, como foi bom, como eu fiquei, perdi o nervosismo. Foi minha primeira entrevista para televisão, mas foi tranquilo. Eu tava com medo da pergunta que você ia me fazer. E eu tô, não, de forma nenhuma eu ia lhe colocar na saia justa, porque eu não tô aqui para ser seu rival. Por mais que a entrevista seja dura, por mais que eu esteja, por exemplo, diante de um comandante da Polícia Militar para cobrar dele segurança na rua, mas eu não preciso colocá-lo ali numa cilada, numa enrascada. Eu posso, de uma forma elegante, fazer a cobrança e dizer: olha, o senhor está dizendo que está com policiamento na área, mas a gente acabou de ouvir a entrevista do pessoal dizendo que está insuficiente, que não vê. Que horas é que está esse policiamento que a gente não está vendo? Então, assim, você não precisa ser grosseiro, você não precisa deixá-lo em maus lençóis. Isso para qualquer situação. Não, deixa eu pensar aqui na pergunta capciosa que eu vou fazer para Laís, para ela se dar mal na entrevista. Não, pelo contrário. Quanto mais a entrevista fluir, for conversada, for dialogada, melhor vai ser pra gente, pro público, pro entrevistado. Todo mundo sai ganhando. Que é uma coisa que a gente debate muito. Porque a gente tá sempre gravando alguma coisa, a gente tá sempre falando com alguém aqui dentro. Às vezes a gente recebe pessoas de fora aqui dentro do SESI, como você, por exemplo. E é uma coisa que a gente preza muito, que seja um ambiente que você vai se sentir confortável, à vontade. Que a gente não vai perder, que a gente não vai sair da nossa alçada, que a gente vai falar sobre isso de uma forma tal, mas que todo mundo se divirta, que seja um ambiente leve e que os meninos consigam conversar, se divertir, tirar foto. Então, eu acho que esse, assim, de tudo sobre entrevistar alguém, eu acho que essa é a habilidade maior que você tem que ter, né? Pra você deixar o outro confortável, pra você saber... Fazer fluir, né? Exatamente. Pra você saber como lidar com isso. Agora, só um minutinho. Carneiro, manda uma mensagem pra minha mãe, diz assim: Laís tá entrevistando o Rodrigo de Luna. Ela ainda tá aqui. Só pra ela tá ciente. Fica tranquila, né? Que tá bem, tá em casa. É que eu sou de Igaraçu, aí o trajeto é longo. Eu dou carona, que eu vou pra Abreu Lima, até lá tu vai comigo. Olha, já Meio tá caminho já, viu? De Abreu pra Igaraçu já é o meu caminho. Com certeza. É. Aí eu percebi agora, tu fala um pouquinho de habilidades, e ao longo da carreira, na verdade, no início e perto, são necessárias algumas habilidades. E a gente queria saber, e na verdade a gente acha muito curioso, sempre tem essa curiosidade de saber quais habilidades tu acha necessário para esse lado mais jornalístico, esse lado que você segue. Né? Eu podia dizer primeiro o óbvio, que é o de você escrever bem. Você falar bem, porque afinal de contas você vai trabalhar com comunicação, né? Com passar informação. Então acho que é o básico. Mas eu vou até além do básico, além do trivial, além do comum. É o ouvir bem. Porque a gente tem que ter a sensibilidade para entender o que é necessário naquela pauta, o que é que precisa ser falado. E isso você só vai conseguir ouvindo bem. Então eu acho que o melhor jornalista, o melhor repórter não é nem aquele que fala bonito, nas palavras difíceis, pelo contrário, é aquele que ouve bem, que vai conseguir compreender a necessidade do outro. E aí eu falo não só no momento que você está atuando ali de frente às câmeras, mas também por trás, nos bastidores, aqui ó, hoje em dia na rede social, que a gente escuta muito a demanda das pessoas, o que é que está rolando aí de necessidade, pelo que a gente precisa cobrar, lutar, reclamar, reivindicar. Então acho que o ouvir bem é a principal habilidade que o jornalista precisa ter. É aqui ó, conversar. Porque por vezes uma pauta ela muda completamente de foco quando você ouve bem, quando você tá com isso aqui ligado. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo hoje de uma colega que foi fazer uma cobertura de um incêndio numa subestação da Neoenergia,
E podia muito bem ter só mostrado ali o estrago que foi feito. A gente tava com o drone de cima mostrando ali o que foi queimado, o que foi danificado, mas mostrando que hoje o espaço lá já estava reaberto para os funcionários chegarem, fazerem a reforma, e que vídeos viralizaram na internet, todo mundo vendo, espantado com aquela situação. Mas ela foi além. Ela ouviu ali que na comunidade do lado, Sapunu, as pessoas vivem aterrorizadas com a possibilidade de morrerem por conta de um choque elétrico, porque o fio passar no seu teto, por conta de um incêndio como esse que aconteça, mas estão morando ali pela necessidade, porque não tem uma opção melhor. Então a pauta virou para essa questão do social mesmo, da necessidade que as pessoas estão ali vivendo naquele ambiente que inclusive alaga quando chove, que é arriscado, que no campo de futebol o único que eles têm é cercado por torres com fios de alta tensão, que se torar e cair ali mata todo mundo na hora. Então assim, eu ouvi, ela ali podia ter só fechado aqui e focado aqui. Fazer o que eu tava Mas não, ouviu e conseguiu transformar a matéria e fazer a história crescer até bem mais. Quando a gente fala crescer, é assim, dar uma audiência maior, o público se interessa mais pelo assunto, quando a gente humanizou, quando a gente ouviu. Foi lá dentro da comunidade, saiu da porta do incêndio e fui lá para dentro da comunidade conversar com o povo. Então, acho que o ouvir, acho que é a principal habilidade. A palavra é essa, humanizar. Quando você transforma tudo que você está fazendo, eu tô fazendo uma matéria sobre, sei lá, tô no batalhão da polícia conversando sobre um assunto que não tem nada a ver com o social, nada. Conversando ali, alguma coisa aconteceu lá. Mas quando você humaniza aquilo, quando você olha até mesmo pra dentro das pessoas que estão trabalhando lá dentro, que às vezes em situações péssimas, e você olha pra fora também a população que tá sofrendo com a falta de policiamento na rua, quando você humaniza tudo isso, aí você ganha a população. Aí você ganha o povo de tipo assim, pô, o Rodrigo, ele... Tudo que acontece, ele lembra da gente. Eu acho que lembrar do povo, da galera, é o que mais você ganha, assim. Você vira uma pessoa mais empática. E também é uma coisa que eu acredito que seja muito importante, você ser empático. Quando você trabalha com jornalismo, ser empático é necessário. Porque você vai estar o tempo todo ouvindo coisas horríveis, querendo ou não, ouvindo coisas horríveis, presenciando cenas que... Demais. E aí você precisa ter esse sentimento de empatia, de chegar pra conversar. Dona Maria, eu sei que é um momento difícil, mas, sabe, tentar fazer com que aquilo flua. Justamente. Não Também só com a pessoa. focar nisso de, eu cheguei aqui pra perguntar isso, eu vou só perguntar, ela vai me responder e eu vou. Ter a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? E se fosse com o meu bairro? Se fosse com a minha cidade? Como eu estaria? Como eu me sentiria? É essa questão, acho muito válido isso também. E às vezes é melhor você perder uma boa entrevista, mas resolver ali um problema, do que você só focar no trabalho e de repente não resolver a situação. Eu já tive episódios assim de estar em situações em que a pessoa precisava muito que algo fosse resolvido, daria uma baita de uma reportagem se eu segurasse aquela pessoa até 1h da tarde, meio-dia, para poder fazer, mas não. Eu podia ali naquela hora resolver de alguma forma, e por vezes é melhor, quase sempre é melhor você resolver ali, perder a matéria, mas a pessoa saiu do seu momento de aflição, né? Bebendo água, muito bem. Quer mais Com água? certeza. Pega mais água pra ele. Cadê a água? Aqui ainda, mas... Você que está em bom, casa também, não se esqueça, beba água. Beba água também, é Importante. importante. Eu gosto muito de beber água porque eu fico falando demais. eu bebo muito pouco. Gente, eu tô colocando água pra Rodrigo de Lula. Ah, Manda um beijo pra Dona Teca e seu Fernando, os pais dela. como é, dona? Dona Teca e seu Fernando. Dona Teca, seu Fernandes. Olha Beijo aí. pra vocês. Amanhã, primeiro Impacto Pernambuco, viu? 6h30 da manhã. Acordem cedo comigo. Deve me acordar. Meu Se pai for adora. assim, até vou pedir pra amanhã também. Meu Deus, o que? Com certeza, é claro. Manhã veio aqui, não se Ele faz esqueça. um vídeo, Depois eu depois peço, com mandando um certeza. beijo pra ela. Meu Deus. Nome mais certo já. inusitado que existe. Faz a chamada de vídeo já pra ela. Mas querem saber um pouco mais sobre a China? Viagens, assim, que tu já fez com a tua carreira, que tu fez assim, poxa, a China pra mim foi... Eu ia fazer essa pra mim pergunta. também. Eu É zero a vida, né? eu imaginava. Zero a vida. Eu já fui respondida, porque a China foi... A China, muita gente não sabe, mas Recife tem uma relação comercial muito forte com a China. Aliás, Recife é uma das capitais que tem a maior população da China, fora da China, no Brasil. Então, assim como São Paulo, tem, mas aqui no Nordeste a China é muito forte. Inclusive, a gente tem consulado chinês no Recife. Quem vai no centro da cidade vê, né? Os chineses lá que trabalham. Os chineses estão dominando aqui o mercado de São José, os entornos e Eu tal. vou ali no chinês comprar um negócio. Exatamente. E aí existe uma relação comercial muito forte entre Brasil e China. E aí no ano que se completou 45 anos de relações comerciais, o consulado da China convidou os jornalistas daqui do Recife para
irem para lá e prepararem reportagens mostrando essas relações. E mais que isso, mostrando a China sem preconceito, né? Porque tanta gente, principalmente depois da pandemia, né? Porque a Covid foi descoberta lá e começou por lá, então se criou um preconceito muito grande em relação à China. Mas a viagem foi antes, inclusive, disso. Eu saí de lá, acho que 15 dias antes de começar Poxa, a eu pensava que pandemia. tinha sido anos Eu antes. também. Nada, foi 15 dias antes de Meu estourar Deus. a Covid. E a gente conseguiu mostrar numa série o que é a China. O tema o nome, né, da série era China, Dragão da Superação. E foi bem bacana, assim, poder mergulhar nessa outra cultura, né, tão diferente da gente. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, com outras características. Falar com... chinês. Eu não falo inglês, mal falo inglês, drago chinês. A gente tinha um intérprete lá que ele falava português, chinês, mandarim, né, e inglês. Então, foi fundamental. No inglês a gente ainda conseguia ouvir, né, entender algumas coisas. Desenrolar, how are you? Porque, inclusive, lá, as escolas chinesas hoje são bilíngues já. Então, os alunos lá já crescem falando inglês e o mandarim. E a gente foi, inclusive, numa escola lá de português, que eles também têm lá. Como tem Macau, tem algumas regiões que Portugal, que recebe muito chinês, Brasil, então eles também investem muito na língua latina, de uma forma geral, né? E no português também. Velho, Rodrigo de Luna, bacana. que tem final de semana que tá lá no Buraco da Véia, no Pina. Do buraco da véia pra O cara China. foi pra China. Pra você ver, Pra né? você ver, né? Que são mundos completamente diferentes. Mas Com eu prefiro o certeza. Buraco da Véia. Assim. É o sem que gera, sem, é o sem que bairrismo. que gera mais memes, Exatamente. né? Mas por causa disso. É onde a eu gente se sente sei. mais à vontade, né? Com certeza. Tô com o povo, né? Eu entendo. Mas eu queria falar sobre isso, porque tu é o repórter de lá. Já aconteceu tanta coisa lá. Inclusive ganhou o título, viu? De cidadão da Brasília Teimosa, viu? Ué, já tá filmado. Fui lá, inclusive, ganhei anel, broche e tudo. Menino. Da Associação de Moradores da Brasília Teimosa. Agora sou certificado como cidadão Olha, brasiliense teimosense. pra você ver. Eu fiquei que pensando o também o que era um cidadão que morava Justamente. dentro de Teimosa. Mas é muito engraçado, porque quando a gente vê... E principalmente quando a gente foi pesquisar, né? Porque todo convidado que a gente recebe, a gente pesquisa e tal, a gente olha uns vídeos. Ana Victoria, a gente olhou muito a vida dela, assistiu muita coisa. E quando a gente pesquisou teu nome, jogar Só no dá YouTube... memes. Rodrigo de Luna, Buraco da Véia. Rodrigo de Luna com o cara da raspadinha no Buraco da Véia. Carnaval de Recife. Carnaval Mas Sim. deixa eu dizer pra vocês, eu até falo bem pouco sobre isso, acho que nunca tinha falado numa entrevista assim, a descoberta do Buraco da Véia, do Pina, daquela região de uma forma geral, pra dar essa valorizada em reportagens, e hoje é ponto certo batido em todo feriado. Se a gente não vai no feriado pro Buraco da Véia, o público cobra mesmo. Mas foi uma descoberta tão por acaso, tão assim, sem pretensão nenhuma, a gente precisava mostrar praia em feriado. E fazer ao vivo no feriado, estando numa praia. E sempre o padrão era Boa Viagem. Nos feriados, todo mundo mostrava como é que estava o movimento em Boa Viagem. Vocês são muito novinhos, não vão lembrar disso não. Mas o professor, talvez, na mesma faixa etária que eu, vai lembrar que no feriado era tradicional. As TVs mostravam como é que tá o movimento. Bora ver a praia? Vamos lá para Boa Viagem com o repórter e tal. E aí a gente pensou, por que a gente não vai para uma praia mais popular? Para uma praia que a gente possa ter mais o povão falando, o povo se vendo e tal. E a gente começou indo para a praia do Pina, que fica perto do Buraco da Véia. Mas, por incrível que pareça, a gente não costumava ser muito bem recebido. Por quê? Porque as pessoas não gostavam de serem expostas ali. Porque, aí tem os detalhes, né? Muitas vezes ia o caba lá com a mulher que não era a oficial. Meu Deus. Era uma praia que, por vezes, tinha muita gente lá com a tornozeleira eletrônica, porque tinha saído da unidade prisional. Era gente que, por algum motivo, não queria pagar pensão, então estava escondida das mulheres. Então, assim, Poxa, só... por ser uma praia mais popular, mas todo mundo se encontra, é misturada, tinha muito disso. Então, a gente, no início, teve uma certa resistência para poder começar a fazer o povo sentir à vontade. Mas aí surgem o quê? Os memes. Os memes. Aí, meu amigo, depois que Que começa a ganha o coração de surgir todo mundo. um meme aqui, é tubarão ratão, é todos e todos e tal. Aí o pessoal falou, rapaz, é bom ter repórter aqui. E aí, os próprios comerciantes, que até no começo diziam, não, tá bom, não vai filmar aqui não, porque o pessoal tá incomodado, o pessoal não quer aparecer em televisão aqui não, tal. Depois começou a ver que o pessoal tá gostando daqui, virou famosa a Praia do Pina. Aí bora pra uma mais popular ainda, bora pro Buraco da Véia. Aí começou um meme aqui, um meme ali e tal, e os comerciantes disseram,
rapaz, é bom a TV aqui, viu? Porque hoje o que acontece, aí já passados alguns anos desde essa, digamos, descoberta, né, das emissoras de TV aqui do Recife por praias populares, que vai gente só porque vê na TV. Hoje o que eu mais escuto é, oxe, vim aqui só porque eu vejo na TV, eu queria ver como era. Eu sou um exemplo disso, Nunca eu só fui fui no lá Buraco pra da Véia. televisão. Exatamente. E era uma praia já conhecida, frequentada, mas sempre por aquelas mesmas pessoas que já conheciam tradicionalmente, por serem núcleo certo de levados. pessoas, Exato. é. E aí expandiu. Eu fiquei impressionado. Dia desses, eu fui no feriado lá, e aí eu entrevistei uma família que estava comemorando o aniversário da jovem, acho que ela 17 anos que ela estava fazendo. E a família tinha vindo de Gravatá pra comemorar o aniversário dela no Buraco da Véia. Ah, mas vocês estão com algum parente aqui? Não, a gente veio porque a gente via na televisão, feriado, a gente sabia que vocês iam estar aqui, a gente vai comemorar aqui, o aniversário dela no Buraco da Véia pra ver vocês. E porque sabia que a TV ia estar aqui. Então, assim, veja a proporção, a dimensão que toma, né? Mas, do nada, assim, surgiu sem pretensão. Sem pretensão nenhuma. E explodiu. Tanto é que recentemente eu fiz até um projeto lá, piloto, a gente chegou a gravar um programa inteiro do Buraco da Véia. Em breve vocês vão ver no primeiro Impacto Pernambuco, a gente vai soltar algum material. Olha! Ia ser um programa exclusivo, né, de final de semana, mas aí houve convite para eu apresentar o jornal matinal diário agora da TV. E aí tivemos que segurar um pouquinho o projeto do entretenimento do Buraco da Véia. Mas o que tá gravado já a gente vai soltar, vai colocar o público para se divertir com a 6h30 gente. também, vai ter que todo mundo acordar pra assistir. Acorda cedo, viu? 6h30 da manhã. Não, eu coloco no final do jornal, 7h30. A partir das Obrigado. 7h30 eu coloco. Pronto, já me ajuda. Tem uma horinha mais de sono. Escutou, né, Alan? Meio da aula assistir, não quero nem saber. Dá pra Não quero nem botar, saber. dá pra Para botar a o aula e QR Code assiste, na TV lá e Vamos, bota o pronto, telão pra vai todo mundo prestigiar o assistir amigo. Com junto. certeza. Mas vai ser no feriado. Ah, então 7 de setembro. ainda 7 de vai. setembro, já tem até Todo mundo data. em casa. Pronto, Feriado 7 de setembro. mês que vem. 7h30. Você tá fazendo uma promessa aqui, viu? Promessa é dívida. Tá dívida. registrado Promessa é dívida, tá aqui, gravado. viu? Pode assistir primeiro Impacto Pernambuco. Não assistam só no dia 7 de setembro, não. Não, mas já não, que é com feriado, né? Assiste, não é resenha, a gente assiste. Com certeza. Os pais da gente assistem, Tá. comentam. Mas Ele esse não vai tá ser, acreditando, né? esse vai ser um dia marcado, viu? Tá combinado aqui. 7 de Fechado. setembro, todo mundo do podcast sentado na frente da televisão, prestigiando nosso convidado. A gente Com tirando seu uma projeto. foto. Agradecer. pra ele, Televisão. e mandando pra Manda a foto pra gente que a gente bota no ar também. Olha, Pronto, olha aí, tá vendo? tá vendo? Ele apareceu no Policés e ainda apareceu na televisão. Tudo tem. certo. Mas. Você quer falar, meu filho? À vontade, tá você bom. que sabe. Mas, olha. Eu fico muito feliz. E agora a parte sentimental. A parte sentimental. Oh, Mas assim, eu fico muito feliz porque a gente gosta muito do que a gente faz. E a gente gosta muito de ver o que você faz. E quando eu digo que a gente acompanha, que a gente gosta, que a gente acompanha os memes e tá sempre no Recife Ordinário lá olhando o que é que tá acontecendo, não é brincadeira. Quando os pais da gente souberam, quando minha mãe soube, no podcast a gente convidou o Rodrigo de Luna, eu falei com ele pelo Instagram. Primeiro que já foi um baque pra ela ter falado contigo pelo Instagram. Tu falou com ele pelo Instagram? Eu falei, ele me respondeu, ele disse que vai ver pra ir e tal. Ela, Rinaldo é meu pai. Rinaldo, Júlia vai entrevistar o Rodrigo de Luna. Eu tiro a foto com ele, manda. É um carinho, assim, que se cria. Isso é tão bom. A gente sente e é mais que um carinho, é a torcida, né? Para que os projetos deem certo. A gente se reenergiza. Às vezes o dia tá pesado, né? As matérias não estão bacanas, mas aí quando a gente obtém esse retorno, é o pagamento maior, né? É o perceber que tá valendo a pena, né? Que o que a gente tá fazendo, a entrega que a gente tá dando e o esforço que a gente passa a dar certo. E aí, falando de esforço, eu acho que essa minha proximidade maior com o público, ela aumentou muito justamente no período da pandemia, porque foi um período que as pessoas estavam muito perdidas para tudo, né? A gente também estava, né? Primeiro em relação à saúde mesmo, em relação à doença, e segundo em relação à vida, ao emprego, ao trabalho, a um auxílio emergencial que não tinha, a informação que não chegava para o povo. E aí eu procurei, nesse período, assim, estudar, conversar com quem entendia, procurei fazer live, procurei, assim, a gente se dedicou mesmo a servir, a fazer o papel da gente, que é de um meio de comunicação, que é servir, é serviço, é servir a população. E aí foi quando eu mais me aproximei do público, foi quando o público realmente, assim, me percebeu como aquela pessoa que podia ajudar de alguma forma, sabe? E ali foi aquela virada de chave, sabe? Quando você dá, que você diz assim, não, realmente, meu papel, minha função é essa, é eu servir, eu entender, assim, por mais que a gente não consiga dar conta disso aqui, de responder todo mundo, de falar, mas assim, eu procuro, ao longo do dia, dedicar uma boa parte do meu dia a esse contato, sabe? É daqui que surgem, e daqui que eu falo, assim, da conversa, né? Do ouvir, daquele ouvir que a gente tava falando, que surgem as melhores reportagens, as entrevistas exclusivas, a confiança do povo de fazer um pedido legal, para que a gente possa ajudar e transformar numa coisa muito grandiosa. Então, assim,
essa aproximação com o público e ter esse retorno é muito bom. E foi essa aproximação que uniu a gente, porque eu mandei mensagem pra tu no Instagram, já era 8 horas da noite, eu mandei com a esperança de que ele não vai responder, mas eu tentei. E aí eu mandei mensagem pra César. César, eu chamei o Rodrigo de Luna no podcast. Ele falou, sério? Sério. No outro dia de manhã ele me respondeu. Primeiro que eu mandei assim, Rodrigo, meu querido amigo, venha participar. Eu sou assim, né? Aí ele me respondeu à altura, ele falou, bom dia, minha amiga. Aí eu já me senti em casa, me senti amiga. Né? Exatamente, já me senti perto de Rodrigo de Luna. E aí a gente foi conversando pra marcar e tal. E foi assim, eu me senti muito próxima. Essa relação de, porque eu me senti amiga, isso acontece muito com outras pessoas também, eu tenho certeza. E Rodrigo, na minha rua tá acontecendo isso. Aqui não tem água faz 2 semanas, ninguém faz nada, ninguém ajuda a gente. Ajuda a gente, Rodrigo. Mas sabe o que, Laís? Eu também percebo que, assim, a gente, quanto repórter, apresentador de televisão, a gente tá todo dia dentro da casa das pessoas. Então, é natural que as pessoas tenham essa intimidade com a gente, que às vezes, e para quem não tá acostumado, até assusta. Eu, quando saio com meus amigos da vida pessoal, né, com pessoas que são até familiares também, que não estão acostumados a sair comigo, por vezes se assustam assim, tipo, no shopping, eu lá comendo, e chega alguém e, Rodrigo, senta do lado, pera, deixa eu tirar uma foto aqui e tal. E, pô, Rodrigo, como é que você aguenta não ter essa privacidade, não ter esse momento seu, assim, de que não pode almoçar tranquilo, que vai chegar alguém do lado e vai começar a conversar. Hoje eu tava botando meu almoço, a mulher já entrou lá do meu lado, começou a conversar e pedindo a reportagem, assim, é natural, mas... E a gente tem que entender que a gente tá todo dia dentro da casa da pessoa. Então é natural que a pessoa tenha essa intimidade, que eu não a conheço, mas ela me conhece assim, e hoje ainda mais com rede social, que a gente expõe a vida pessoal, privada da gente, né, e faz parte também do trabalho ter essa divulgação, né, da pessoa, né, além do profissional. Então é natural que tenha essa, sabe, intimidade, assim, que por vezes a gente nem tá preparado para ter. Bom, eu acho que vamos ter que encerrar por aqui. Porque, a gente tem muita mais coisa pra conversar e eu espero que um dia você volte pra Só gente chamar. conversar um pouquinho mais. Só chegar lá, amigo! É hora de voltar. Vamos retorno, fazer por mais um favor. episódio. Mas, Rodrigo... A gente faz a parte 2. Exatamente. Compromisso firmado. Muito obrigada. De verdade, de coração, pela presença. A gente tá muito feliz. Se você olhar pro rosto desse menino, eles estão pulando de felicidade. César mesmo tá ali, feliz da vida. Sim, com certeza. O orgulho de ser vai César. acontecer. Eu acho que a Alan comentou vai ter contigo. manhã e tarde. Ele falou. O orgulho de ser César. A gente vai estar aqui expondo nosso projeto também. Aí, se você puder Vai vir... ser massa. Eu só não sei se pelo horário que eu consigo ficar livre ainda vai estar rolando alguma coisa aqui, porque... Eu não sei que hora já acaba. Eu acho que não consigo. Dia de quarta-feira é o dia que a gente tem a reunião semanal do Primeiro Impacto. Vamos ter que estender Aí, pra eu saio da TV 4 horas. Acho que é a hora que eu chegarei aqui. Bom, mas se acontecer no dia de você puder, você Com vem. certeza. Bate na Nem porta. que seja uma passada Exatamente. rápida. Nem que seja uma passadinha rápida. O convite tá feito. O convite tá feito, já é fiz. isso. Mas muito obrigada, a gente que agradece agradeço. demais. Foi muito bom essa conversa que a gente teve. Eu acho que foi leve, foi bom. A gente conseguiu te ouvir, a gente conseguiu conversar tudo que a gente queria, tirar a onda que a gente queria também dos memes. É que a gente gosta muito dessa parte. Mas muito obrigada. E muito obrigada também a quem assistiu, a quem está acompanhando a gente no YouTube. E é isto. E por favor, dê moral. Sigam aí o @Rodrigo de Luna TV. Com certeza. certeza. Assistam o Primeiro Impacto Pernambuco. Exatamente, eu ia fazer tudo TV isso. Jornal, Canal 2 agora, não esqueçam, porque muita gente ainda lembra Ainda muito tá de mim por conta dos confundindo. memes com a outra emissora. Mas estamos juntos, conto com a audiência de vocês. As redes sociais de Rodrigo e o horário do seu programa, tudo certinho, vão estar na descrição desse vídeo Boa. e no nosso Instagram, tá bom? Agradeço pelo convite, pelo carinho, pela receptividade, pelo tour que eu fiz aqui com o professor no SESI, conhecendo Gostou? demais, tá incrível aqui o ambiente de vocês. E assim, sucesso, muito sucesso pra vocês. Muito Muito obrigada. E vocês sigam nesse caminho, que estão no caminho mais que certo. Amém. Rodrigo, muito obrigada de verdade. Foi um prazer. É isso, se inscrevam no canal, sigam o Rodrigo nas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais também. E é isto. Até outro dia. Até a parte 2. Até a Até a parte parte 2. 2. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, galera. Valeu, Rodrigo. Valeu. É isso. Um sonho realizado. Maravilhoso. Ai, vamos levantar que eu tô com a cara tremendo. Ó, já tô me tremendo aqui. Fotinha. A foto, com certeza. Sempre tem um make-off. Não, foto, muitas fotos.